Alô, pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrando em suas residências, desculpe, levando eu e Gama uma palavra amiga sobre o Espiritismo, tá certo? Ficamos muito contentes com a audiência que o programa tem dado, tá certo? Nos elevando este canal a um patamar excelente, tá certo? Mas o importante é que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7 horas e 30 minutos, às segundas-feiras, às 0 horas e 30 minutos, às quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos e às quintas-feiras, às 0 horas e 30 minutos. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. Só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto pela internet também, www.tvc16.com. Também pode ser acessado pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim também como o Instagram, TV Correio da Manhã. Lembra que o programa pode ser visto em Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, assim também como Teresópolis, canal 21. E vocês vão ver uma excelente programação veiculado aqui no interior do Rio de Janeiro, tá certo? E aqui temos ao nosso lado o nosso amigo e professor, me desculpe, ele não gosta muito disso, mas o nosso amigo Carlos Gama, as suas considerações iniciais, Gama. Pedindo a Deus que nos abençoe e proteja, e a todos os petropolitanos e aqueles que são alcançados pela rede. Aqui estamos nós novamente interessados em acertar. Acertar o quê? Levar o conhecimento a todos, porque de repente a doutrina espírita não encontra na cidade de Petrópolis, no momento pelo menos, locais onde você possa procurar e que venha a agregar todas as correntes existentes em volta. Um segue uma coisa, outro segue outra, né? Não estão errados, afinal de contas, as propriedades são inúmeras, né? Uhum. Nós vamos ver hoje quantas propriedades nós temos, pelo menos por alto. Espírito, né? Eu não gosto de deixar sem dizer as propriedades, porque o que caracteriza a doutrina espírita, isso é importante que se fale, e fale sempre, e fale antes de qualquer lugar. Enquanto você está numa religião comum, que respeitamos profundamente, são todas necessárias, cada um no estágio que lhe é próprio, na verdade, existem certas propriedades que fazem com que a doutrina espírita seja um pouco diferente desses caminhos para o céu. Certo. Alguns não têm tantas propriedades. Não é porque sejam mais inferiores, não é porque estão objetivando exatamente o crescimento em torno de uma ou outra propriedade, especialmente. Enquanto que a doutrina espírita, ela não fica nesse caminho. Ela simplesmente procura colocar a gente ao ciente de que, de fato, nós temos diante do bom seguidor da doutrina espírita, que, portanto, estuda, afinal de contas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o lema não é meu, e é da própria doutrina. Então, nós temos que conhecer tudo, e para conhecer tudo, temos que partir dos princípios de um livro grande, grosso, que nem na época da codificação se pensou em fazer tão grande, mas em medida que ele se caracterizou pelo fato de haver muito interesse, que pela primeira vez você podia obter o apoio de fontes
evidentemente científicas e não apenas morais e desejadas, mas na verdade são propriedades importantíssimas. Se nós pudéssemos analisar isso em 1, 2 ou 3 reuniões para deixar bem claro. Perfeito. Então a gente vê que, por exemplo, isso caracteriza porque, gente, é lógico, a doutrina espírita, ela é complexa, porque ela mexe com a saúde do ser humano, mexe com a chegada dele à Terra e a chegada dele ao mundo espiritual. E depois, tempos depois, da vida dele no mundo espiritual também. Ou nós entendemos assim, ou nós vamos achar que ela corresponde a ser apenas, digamos, um agregado de algumas revelações dispersas, não objetivas, e aí não se chega àquilo que seria uma fé robusta, sincera, objetiva e principalmente sempre ensinada, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai conhecer alguma coisa se não conhece as propriedades do perispírito e como ele se manifesta, que é a jeito? De forma que para mim está tudo bem, para o nosso povo também, com toda certeza. Uhum, eu gostaria então que você eu vou fazer a nossa leitura inicial e depois voltasse, porque toda semana eu vou insistir que por mais que se faça, as propriedades do perispírito são poucas. Exato, está bem. Então, pessoal, veja bem, palavras de vida eterna, tá certo? E vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 66. O título, O Primeiro Passo. Abre aspas. Portanto, tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas, fecha aspas. Quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos isso em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E Emmanuel discorre da seguinte forma. A regra áurea recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes, é justo prestar auxílio. Não será lícito exigir a culpa de alguém, desculpa de alguém. Antes é imperioso sabermos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso. E instados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. E muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhes desvastam a vida. Se o exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem. Deus, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe a peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem aguardar-lhes retratação. Veneremos, assim, a regra áurea e entendamos
o espírito de amor, de que se toca divina, contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. O texto do ensino é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, mas, na prática do estatuto sublime, é forçoso sejamos nós quem se adiante a fazê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Então ele coloca como o primeiro passo que venhamos a dar é exatamente fazer ao próximo o que você gostaria que lhe fizessem. Mas é importantíssimo também prestar o auxílio através da boa palavra, nos dando o nosso ouvido. Isso é uma verdadeira caridade, gente. Emprestar seu ouvido a alguma pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está tão atarefada de pensamentos maus, problemas, doenças, enfim, todas as situações difíceis para aquela pessoa, e ela quer somente desabafar. E nesse momento, nós temos que ser cristãos. Emprestar o nosso ouvido para que aquela outra pessoa possa desabafar aquilo que está preso em sua garganta, tá certo? Então, o primeiro passo é sempre auxiliar o próximo. Então, Gama, vamos prosseguir? Você está folheando o livro Perispírito, não é isso? É, exatamente, porque eu acho que no preparo de qualquer pessoa, mas sem generalizar, querer ser sumário, não. Na verdade, tem umas frases aqui excepcionais que eu gostaria que a gente lesse, para ver que outras pessoas de grande cultura já tiveram acesso a esse livro. Ah, sim. E nós não podemos deixar de estudá-lo. Ele é complexo. Já vimos discussões amigas em busca da verdade, em pessoas que vê mais ou menos funções em relação ao perispírito. Certo, certo. Então, você quer ver? Posso fazer, você cita cada um, a gente faz o comentário. Então, Charon disse o seguinte, tudo essas frases, vamos abrir aspas e fechá-las, tá bom? Não há descrição viável da matéria que não traga ao primeiro plano os mecanismos estruturais de nosso espírito. Porque já não estamos mais falando de matéria. Sim. Nós estamos falando do espírito. Então é necessário que se diga que nós vamos ter concepções e estruturas a serem estudadas e assimiladas e utilizadas depois com o devido cuidado. Certo. Porque nem sempre são claras. Tá? Mas caracterizar a matéria do perispírito é complicado, em qualquer sentido. Os cientistas acham mais fácil, porque uma vez que pega e detecta a existência do espírito, o perispírito está ali. Mas isso não é tão simples assim. É necessário você formar que o uso, a utilização, em certas circunstâncias dessa ou daquela matéria, é o que permite você ter acesso a certos dados do perispírito. Isso. Então, Einstein disse o seguinte, gente, abre aspas, é mais fácil explodir um átomo que um preconceito, fecha aspas. Preconceito Imagina. Realmente é difícil. Né? É. Tivemos até guerras por causa de religião, parece incrível. Exato. Quando nós, por exemplo, aqui na doutrina espírita, pegamos a mais livre liberdade possível para cada um. E entender que não que tal coisa não é do meu conhecimento, que não existe. Que não existe. Mas para que ela exista, subsista e principalmente que ela revele que foi um inteligente que colocou aquilo à disposição de todos nós, então tem que entender que é necessário
que Einstein, não foi qualquer um, Não, Einstein. foi Einstein. Exato. É mais fácil explodir um átomo do que um preconceito. Veja a dificuldade que ele teve para fazer explodir a primeira bomba atômica. É, E o que pode acontecer com a humanidade hoje diante de uma guerra atômica. exato. Então vamos lá. Heisenberg disse o seguinte: a realidade objetiva evaporou-se. Que tudo era matéria. Dizia-se antigamente que o que me interessava era a matéria. A parte que não era matéria, que era mais científica, isso não interessava. Não como interessava. se realmente Uhum. a matéria comum pudesse ser, digamos assim, desprezada. O que não pode acontecer. Não pode, isso. Meus Tá caros certo. irmãos e amigos, ou simplesmente pessoas que nos 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 olham assistem. de longe, assim, ele moço teve tempo da vida para estudar. Pelo Exato. menos isso. Isso. Então a gente encontra essa realidade. A realidade objetiva evaporou-se. Nada é matéria. Pelo contrário, você vê hoje em dia tudo é visto porque é, na verdade, um átomo. Uhum. Ou milhões de átomos, ou bilhões de átomos. São átomos. Portanto, Que são a energia, né? essa expressão tem razão. A realidade objetiva é dizer que é só átomo, isso é bobagem. E não só tem essa vida, Não, isso é tolice. evaporou-se, exato. Então, Vitor Hugo, aliás, gente, no meio espírita, existem livros excelentes de Vitor Hugo Espírito, tá certo? Então, ele disse o seguinte: existe uma coisa mais poderosa que todos os exércitos. Uma ideia cujo tempo é chegado. Uma ideia. Olha que coisa. Exato. Porque, na verdade, muitas vezes nós criamos alguma coisa antes, como a energia atômica, mas ela já existia antes. Nós apenas Sempre descobrimos, usou. estamos convivendo com ela. Exato. E convivendo e avisando, cuidado que ela é perigosa. Mas também ela é útil. Não, ela é extremamente útil, mas Isso. tem os seus limites. E nós temos que reconhecer isso. Esse Então, li- você me diga depois, quando chegar ao final, você vai ver onde estamos chegando, Isso. então você vai ver que, digamos assim, a necessidade absoluta de você estudar. Sim. Se outras religiões não pedem isso, é lamentável. Talvez elas pudessem, se tivessem condições. Mas é necessário que se entenda que nós estamos analisando o todo, e não uma parte. Perfeito. Tá? Então nós vamos aqui a uma frase de Kardec. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é uma Aquela que frase pode excelente. encarar a razão, a lógica. Kardec também era assistido por outras grandes personagens, né? Isso. Sem dúvida Pelo nenhuma. próprio Espírito de Verdade, É. né? E ele, então, teve um trabalho muito difícil, porque era reunir aquilo que estava disperso Disperso. em todo o mundo, transformá-lo em algo que as pessoas que não têm maior estudo específico daquele fato, são às vezes grandes poetas, mas não têm um estudo específico para aquilo. Grandes conhecedores de outras coisas, mas não especificamente daquela matéria. Então, fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Tem que encarar a razão, A senão fé. não vai. Exato, Não é? perfeito. E aí, finalmente? Francisco Canto Xavier nos diz o seguinte: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Ah, sem dúvida. Esse é o nosso querido Chico. Chico, isso. Eu tive a felicidade de conviver com ele dentro de grandes palestras por ele feitas, e eu assistindo ali do lado e também interferindo, né, aos pouquinhos, né? Aham. E ele fazendo revelações extraordinárias, por exemplo, ao meu lado, diante de um público bastante grande, e ele me dizendo assim, que também está aqui presente uma outra pessoa, depois me revelou o nome que não interessa. Mas a ele devemos essa obra maravilhosa, que aqui estamos, que é o Hotel Tandinha, a Exato. região. Então,
O Chico tinha essa felicidade de ter contato com isso, mas então, lá vamos nós. Mas antes, Gama, de nós continuarmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Esses tá intervalos certo? não tomam tempo. Pessoal, Né? nós temos que fazer um primeiro intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando exatamente de algumas frases de pessoas ilustres que nos agraciávamos com os seus ditos, tá certo? E depois nós temos aqui que isso foi tirado do livro, tá certo? Olha, Perispírito, tá? De Dr. Zalmino Zimmermann. Ele era juiz do Rio de Janeiro, mas também era espírita. Ele, uma pessoa conceituadíssima no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, onde, ali na Senhor dos Passos, ele ministrava palestras na FEB do Rio de Janeiro, Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro. E temos a grata satisfação de verificarmos que nós assistimos a uma palestra dele sobre este livro que nós estamos falando hoje. Por isso que você tem um, e eu também tenho o mesmo. Isso, porque exatamente. Se a gente pretende ser espírita, tem que partir deste conhecimento aqui. Porque sem esse conhecimento vai faltar alguma coisa. Digo mais, com todo esse conhecimento daqui, ainda é pouco para quem estiver daqui a 50 anos. Isso. Mas o importante, gente, é como disse hoje a nossa leitura. Nós temos que dar o nosso primeiro passo, gente. O primeiro passo é nos instruirmos. Qual seria o segundo passo? Nos moralizarmos. Isso é importante. E aí, gradativamente, você vai se elevando espiritualmente, avançando na escala evolutiva, espiritual, logicamente, e vai nos chegando ainda cada vez mais informações preciosas para nós nos transformarmos em pessoas de bem. Vamos lá, Gama. Bom, é importante a gente apresentar pelo menos isso, por mais que a gente vai insistir. Conhecer a doutrina espírita é realmente trabalho dedicado, complexo, exige que as pessoas tenham uma certa cultura, não precisa ter formado assim, assado não, mas para compreender e entender tem que ser. E note, só a doutrina espírita pode se apresentar com essa abertura que a coisa apresenta. Uhum. Então a matéria é difícil. Para começo de verso, João Teixeira de Paula, naquela ocasião, planejara ampliar a sua maneira de trazer do conhecimento. Quem trouxe para nós, naquela forma, ele teria feito, mas não deu tempo, então ele deixou tudo pronto. Porém, a morte, ou seja, antes dele completar, ele veio a falecer. Então, o professor Hernani Guimarães Andrade, hermético, cientista brasileiro, se notabiliza como sendo o maior divulgador de conhecimento científico ligado à realidade do espírito na atualidade. Essa primeira frase é fundamental. Uhum. Ou você vai ter que provar que o que você está falando é verdade, ou você vai dizer que o livro todo é mentira. Então ele diz que realmente existe. Mas são tantas subdivisões que eu vou perder 15 minutos se eu for ler aquilo tudo aqui embaixo. Eu recomendo a leitura inteira. Né? E até a discussão sobre ela quando tiver numa reunião de amigos. Tá?
que diz, então, que as suas obras mais importantes, as obras de Hernando Guimarães Andrade. Poderia até ler aqui um pouquinho, né, Weckmiller? A teoria corpuscular do espírito, novos rumos à experimentação científica, para a psicologia experimental, 1967, a matéria psi, 1970, morte, renascimento e evolução, uma biologia transcendental, 1983, espírito, já entra uma coisa importante, perispírito e alma, ensaio sobre o modelo organizador biológico, 1984, psiquântico, uma extensão dos conceitos quânticos e atômicos à ideia do espírito, 1986, reencarnação no Brasil, 8 casos que sugerem renascimento, 1988, poltergeist, alguma de suas ocorrências no Brasil, 1989. Enfim, temos ainda aqui mais 4 linhas que vamos ler. 8 casos que sugerem reencarnação pelo renascimento, 1988, poltergeist, algumas ocorrências no Brasil. Transcomunicação instrumental. O que será poltergeist, hein, Weckmiller? Poltergeist é um espírito brincalhão, né? Eu sei. Mas é um espírito brincalhão. O povo não deve entender. Renasceu por amor, 1994, já são provas concretas. Morte, uma luz no fim do túnel, que bom, 1999. O caso Ruitenberg Rocha, monografia, 1971. E também tem... A Case Suggestive of Reincarnation, Jacira e Ronaldo, monografia. Bom, passaram-se muitos anos, décadas, até que tudo pudesse crescer de tal forma que ainda as novas descobertas viriam e virão. Porém, o que nós queremos dizer é o seguinte, ninguém se preocupou em mergulhar como ele mergulhou no estudo. Então, o próprio autor nos revela o seguinte, aí já estou pulando, Weckmiller, você está com ele aberto, tá? Então, antes do capítulo 1, na primeira parte, olha o elo existencial, isso é muito importante entender. Por que eu e o Weckmiller estamos aqui lutando para tentar levar a vocês um estudo metódico, sistemático e continuado com pessoas de diferente cultura, dizendo o seguinte, é do próprio autor, portanto, ele é de Zalmino Zimmermann. Ele diz o seguinte, título, O Elo Existencial, Interexistencial. Revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual, ainda que por muito tempo imprescinda após o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Quer dizer, para ser a natureza humana, precisa ser reencarnada aqui. Isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em 2 planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual e desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Compreende-se, então, que, na verdade, o existir é um interexistir, você está lá e aqui ao mesmo tempo. E para existir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina um valiosíssimo instrumento, espírito da alma e sustentáculo do corpo, que é o perispírito. É outra palavra que foi criada aqui na doutrina espírita, mas que hoje em dia é fundamental a gente conhecer também o perispírito, né? Por isso ele diz aqui, em seguida, frase aberta, abre aspas, o perispírito é, por excelência, o elo interexistencial. Fecha aspas. Portanto, nós somos um perispírito, você tem um, eu tenho um, esse é o elo que une a você e que me une também, elo interexistencial. O seu conhecimento, por certo, contribuirá, mais cedo ou mais tarde, para que a ciência, ou melhor ainda, os cientistas, abram-se definitivamente para a religiosidade, tão mais profunda e pura quanto for o alcance do seu saber. Isso foi publicado em 2000. Tá? E é uma frase, um texto tão bem feito,
e que não está te pedindo para criar nada, nem milagres, nem coisa nenhuma. É um elo por existência, ele existe ao mesmo tempo lá e aqui. Você tem o seu perispírito, eu tenho o meu perispírito, cada um tem o seu perispírito. Mas o nosso irmão, ou os nossos irmãos e irmãs que estão desencarnados, que estão aqui ao nosso lado, de frente dessas câmeras, eles também estão desencarnados. O que não quer dizer nada, a vida é interexistencial, tanto para o encarnado como para o desencarnado. Ah, mas eles não passam por fases? Claro, conhecereis a verdade e a verdade se vos libertará. O texto é obrigatório. Se você quer conhecer alguma coisa, tem que começar por baixo. Você vai estudar medicina, vai fazer o que? Vai começar fazendo cirurgia cardíaca? Claro que não. Não é possível. Você começa num estudo complexo, completo. E para isso, evidentemente, o ideal seria, mas é impraticável, assim se tratando de televisão, que possássemos conhecer a natureza do que é o perispírito propriamente dito. Tá? E nós não podemos avançar isso na televisão por falta de tempo, de espaço, e porque para isso existem conceitos que a pessoa precisa ter. Então a primeira coisa que o espírita precisa ter é o seguinte: ele tem que aprender, desculpem, eles têm que aprender, que são muitos dessas condições, têm que aprender que sem estudo não conhecerá a verdade nunca. Então é fundamental que entenda que tem que haver digamos assim, uma atuação intelectual, tá? Entre o encarnado e o desencarnado. Então, na primeira frase dele, onde tem lá capítulo 1, Natureza, portanto a página deve ser 19, a palavra foi empregada pela primeira vez por Kardec no item 93 de O Livro dos Espíritos. Mais tarde, os espíritos e o instrutor, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Tal denominação baseia na forma como que se apresenta este complexo fluídico envolvendo a alma. Ora, a explicação complexa, como é difícil de entender. Como é que nós vamos entender um complexo fluídico envolvendo a alma, se esse complexo é fluídico? Você não vê. Sim. Você não consegue estar assim a par dele, com a intimidade que você deixaria. Mas essa é a formação dele, é uma energia inteligente, se podemos dizer assim. Tá? Isso seria reduzir ao mínimo o que ele é. Mas, enfim, o conceito é muito importante. Por isso, os espíritos passaram a empregá-la, tá? Como eu vou definir aqui, é o envoltório sutil e perene da alma. Atenção, meus irmãos. Estou aqui com o dedo apontando o local. Então, o que é o perispírito? É o envoltório sutil da alma, que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Ou seja, ele age no meio espiritual e no meio físico. Esse conceito depois tem uma série de explicações, obviamente num tempo tão restrito quanto esse, tá? Nós vamos encontrar depois André Luiz fazendo outras considerações. O perispírito é como sendo uma formação mais tarde, aí na definição de André Luiz. Tá? Então ele diz o seguinte: é uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, claro, extremamente porosa e plástica. Vamos devagar, velho. Isso. Em cuja tessitura as células, em outra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, porque ele é um espírito, e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então aqui, nessa definição maravilhosa, vinda por intermédio de Francisco Chico Xavier e André Luiz, espírito, do livro Evolução em Dois Mundos. Isso nos faz, então, a gente caracterizar que essa é uma matéria tão complexa que não se pode aceitar que simplesmente a pessoa vá para um centro espírita e receba um espírita sem ter uma noção do que é um espírito, uma noção de como é que incorpora,
uma noção de como é que é digamos, a capacidade de absorver aquilo tudo, porque pode a pessoa estar ali, mas não está preparada, não estudou. E, no entanto, isso para nós é fundamental. A expressão, abre aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, libertação exige esforço. Ou nós fazemos à vontade, ou não tem entendimento completo. Então, por exemplo, quantas vezes, para tentar explicar uma manifestação mediúnica de uma pessoa que se projeta numa placa de espelho, e então ali ele aparece com outras qualidades que aquilo para nós não tem, mas ele com a mente dele está forçando aquilo. Então a gente vai adquirir qualidades, adquirir não, saber que elas existem, adquirir não é sim. Essas qualidades, elas vão se aprimorando de acordo com o indivíduo evoluindo espiritualmente, é isso? De acordo, olha, vou responder para você. Ok. Olha só, apresentando estados morfológicos no espaço, segundo a sua situação específica. Ah, tá. Então, querendo dizer com isso, natureza é aqui, quer dizer, apresenta estados morfológicos, portanto, morfologia, portanto, que é algo sensível, conforme o campo mental que se ajusta. Então, antes de você entender isso, eu, francamente, até por uma questão de princípio, a gente é advogado, a gente começa a pesquisar as coisas, mas então, em verdade, o porquê da vida, nós precisamos saber que temos que ter um motivo qualquer para criar a nossa vida, não foi por acaso. Então, isso, a natureza implicou que a gente viesse ter uma série muito grande que é a coisa que já vai aparecer no capítulo 2º, mas eu vou voltar aqui atrás antes, tá? E Kardec faz uma colocação demorada, mas é de propósito. Você quer falar alguma coisa? Olha, Gama, veja bem, nós vemos aqui como é importante exatamente aquilo que nós estamos falando já há algum tempo, que é a nossa evolução. Se nós temos o conhecimento, se temos um corpo espiritual, e temos um corpo espiritual, automaticamente, de acordo com o nosso grau evolutivo, e nós vamos evoluindo, tá? A parte espiritual vai nos abrindo outros leques através da nossa moralidade. E nós vemos o quão a espiritualidade nos ensina, e eles têm muita paciência para conosco, porque nós erramos ainda, gente. E aí eles estão ali e dizem assim, Luiz, está errado, não é dessa forma. Vai lá e aprenda, estude e aprenda de novo. É que tem muitas modificações. Para darmos um salto de assustar, olha esse pequeno texto. Pequeno texto. Tais campos eletrodinâmicos, que foi examinado no livro, mas não vamos apontar agora, foram denominados campos da vida, segundo o professor emérito da anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Vírgula. Todos os seres, agora é assim, abre parênteses. Se você quiser acompanhar, aí é a página 25. Abre-se. Do homem ao rato, das árvores às sementes, são por eles moldados e controlados, podendo inclusive ser medidos e localizados por meio de modernos voltímetros. Como os campos da física alcançam o cientista, possuem qualidades organizadoras e diretoras que foram reveladas por muitos milhares de experimentos. Então, com esses seres que já estão desencarnados, é possível você fazer certas experiências, sabe? À medida que estuda, para você assimilar. Então, eu só fico com pena, digo perdão, isso é pretensão minha, ainda um dos meus mais graves defeitos. Quer dizer, eu quero que as pessoas me acompanhem, aceitando a coisa, não que seja única, perfeita e absoluta, não venha nada melhor, não é isso.
é apenas o estágio que nós alcançamos até hoje no planeta e possamos ter isso conscientemente. Então, entender o que é o espírito, o que é o perispírito, como é que funciona, quem sobrevive do espírito e perispírito, qual dos dois que sobrevive, qual é a função de cada um, quais as propriedades do perispírito. Né? Então, surpreendentemente, se eu entrar aqui em detalhe, vamos perder muito tempo. Infelizmente, eu não tenho esse tempo. Porque se tivesse, eu ia pegar a primeira e segunda propriedade. Porque essa você não tem dúvida. Depois começa a ter propriedade. Né? Então, vamos ver. Bom, por exemplo, a propriedade da luminosidade é mais complexa de ver. Da bicorporeidade também é mais complexa. Tá? Da perenidade também é mais completa. Agora, a propriedade com plasticidade, isso você pode comprovar. Isso. Mas antes de nós continuarmos nas propriedades, Gama, nós já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Então, pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita, voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos falando exatamente como já vínhamos falando em outros programas anteriores sobre o perispírito, uma coisa importantíssima que devemos estudar, porque o estudo não ocupa lugar, pelo contrário, ele vai fazer com que você vá em frente. Coisas maravilhosas estão previstas para nós. Mas se nós não fizermos a nossa parte, gente, vai ficar difícil. Nós temos que estudar e nos moralizar. Tá certo? Vamos lá, então, as propriedades do perispírito, Gama. Olha, o perispírito é mais ou menos etéreo. Tá? Isso. Segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Aos poucos isso chega a ficar claro para nós, de acordo com a depuração do espírito. Nos espíritos que estão encarnados ou não em planetas inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Tá? Se aproxima muito, mas não é de matéria bruta. Sim, sim. Então, no livro Obras Póstumas, aquele livro mais para o final do tempo de Kardec, isso. Né? No Rio de Janeiro, 1945. Ao revés, nos mundos superiores, esse envoltório se torna tão etéreo, olha só, ele se torna tão etéreo para vós, que é como se não existisse. Então nós estamos usando uma matéria difícil da gente entender. Hoje em dia, porém, com a cultura do mundo avançando, então você vê, por exemplo, a música. Também a música tem as suas características. A comparação aqui dizendo. Então, certas músicas elevam a sua mente, tá? Elevam a sua mente para cima e para o alto. E outro, ao contrário, reduz a pessoa. Uma pessoa mais evoluída, ela, portanto, quando pega certas músicas muito suaves, muito tranquilas, muito equilibradas, ela se sente bem, se sente feliz, fica orgulhosa daquele cara brasileiro, entendeu? Ele pensa assim. Agora, isso o próprio Livro dos Espíritos diz, ele diz isso, ele tem a pergunta dele no Livro dos Espíritos que diz isso. Né? No caso do livro Obras Póstumas, diz o seguinte:
ao revés dos mundos superiores, e, portanto, de volta à evolução, esclarece os espíritos que, abre aspas, gostaria que pegasse isso, na página 26, Isso. Uhum. aspas, esse envoltório está se referindo aos mundos superiores. Tá? Esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse, que é o estado do espírito puro. Puros. Então, é claro que se nós estamos estudando coisa tão pura, nós temos que entender que coisas tão puras que existem, porque existem hoje em dia estudos que não são puros, propriamente dito, né? Não tem matéria muito perto para tocar, mas só precisamos conhecer a energia atômica, não tem? Sim. Aliás, nós a utilizamos, né? E nós a utilizamos, mas muitas vezes cuidadosamente e aos poucos, tentando aprender e às vezes se sacrificando, entregando até a vida, porque usam mal. Então, este livro, ele vai descobrir depois para cada um de nós que para existir esse ser, e ser como ele é para nós, ele tem que manter um corpo espiritual, se pode entender assim. Que é o perispírito. Que é o perispírito. É uma matéria quintessenciada, Sim. que ela é anexada e obedece ao comando da mente, até que se torna a qualidade daquele espírito, que ele então utiliza isso. Ora, se depois, veja só, Vec Miller, aí na página 27, você vê o seguinte, ele tem muitas propriedades, ora, deve ter mais do que isso aqui. Eu acho mas que as outras nesse livro são 18, né? Hein? Nesse livro são 18. Sim. Olha só, estudos desenvolvidos por autores desencarnados, encarnados, identificam com bastante nitidez certas qualidades inerentes ao perispírito. Então nós estamos falando de uma coisa importante. Se você identificou o perispírito, você já deu um passo espírita. Antes ele não era conhecido. Assim pode ser catalogado como suas seguintes propriedades. Uhum. Olha como está bem claro isso aí. Exato. Vamos comentar cada uma delas bem por alto? Isso. Então, a plasticidade. Plasticidade, é isso. Densidade. Então, aqui no livro diz assim, o perispírito, extensão da alma, nós estamos em plasticidade, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Então, ele é plástico. Nós temos esse corpo, ele se moldou. Ele é mais ou menos exatamente como o nosso corpo físico. Isso. E para as pessoas que acham que ia ser fácil o estudo, antes de você penetrar, como está começando, a penetrar tudo o conhecimento, você vê só, com o seu jeito todo especial, já que eu estou cansando de tanto falar, estou cansando as pessoas, então vamos lá. Aí na página 28, por favor, me diga devagar, pronunciando bem, as propriedades de cada perispírito. Perispírito, então. Então, que grosseiramente, que esse é o perispírito? É o corpo energético. Energético, é o corpo espiritual. Tá? Aliás, quem falou isso foi Paulo, não é isso? Lá nos Atos dos Apóstolos, na Bíblia, ele diz o corpo espiritual. Porque a palavra perispírito foi colocada por Kardec. Aliás, a espiritualidade não queria que ele colocasse esse nome de perispírito. Aliás, Hernani Guimarães Andrade nos diz que o perispírito, ou corpo espiritual, é o modelo organizador biológico. Ou seja, você não foi feito por acaso, nem a sua aparência, nem coisa nenhuma. É consequência de uma série de atos antes. Seus e de terceiros. Perfeito. Tá? Então vamos lá, as propriedades, né? Ela é plasticidade. Essa é a primeira. Não assim, vamos nem tentar definir todas, que seria impossível. É empurrar demais tudo num único dia. É muita coisa, Vamos apenas ver o seguinte. Primeira, plasticidade. Isso. A segunda, densidade.
ela é densa, né? A Portanto, ponderabilidade. qual a diferença entre grossura e densidade? É pequena, mas existe. Quando estudarmos, vamos ver a diferença. Tá. Ponderabilidade. Aí depois vem luminosidade. Isso vai depender exatamente de acordo com o grau evolutivo do espírito que a tem, tá certo? Penetrabilidade. Aliás, ninguém deve tocar. Aliás, Jesus nos disse isso. Quando ele deixa o corpo físico, Maria Madalena e outras senhoras foram vê-lo lá no sepulcro. E Maria Madalena queria tocá-lo. E aí ele disse assim, não me toque, porque ainda não fui a meu pai. Por quê? O perispírito dele estava ali e ele teria que ir lá em cima para... Esse lá em cima que eu digo é no local de onde ele veio, onde ele está, espíritos puríssimos. Tá certo? E ela nos diz isso. Vamos lá. Agora, quando você vê o seguinte, a primeira analisada foi plasticidade. Plasticidade, isso. A segunda, já que nós temos hoje uma ideia remota Isso. do que é, tá? Que é a densidade, né? A terceira... é a ponderabilidade. A quarta... a penetrabilidade. Não, é a luminosidade. Luminosidade, perdão, isso. A quinta, penetrabilidade. Então vamos mostrar por que chama penetrabilidade, porque ele penetra. Isso. Lugares que você diria, mas não pode. Naquela época nós ainda não tínhamos o conhecimento atômico que temos hoje. Isso. A visibilidade. Em certos casos eles consomem a visível. Isso. Corporeidade. Não. Tangibilidade. Aí depois tangibilidade. Que é possível de ser tocado em certas circunstâncias. Sensibilidade global. Tá? É a mesma coisa. Eu não posso definir assim, porque senão fica muito sutil, pouca. Tem mais coisa. Estou mostrando apenas que são muitas, que não dá tempo. Sensibilidade magnética. Expansibilidade. Por que magnética? Porque obedece aos comandos da mente humana. A bicorporeidade, perdão. Aí vem antes a expansibilidade. Fala um pouquinho sobre a expansibilidade. Ela se expande. Isso. Ele se expande, não é isso? Não há, ele se expande simplesmente. Sob o comando da mente. Isso. E a bicorporeidade também. É ao desdobramento. Vamos lá. Unicidade. Depois vem perenidade. Que significa, ele é perene, ele não vai ser destruído, não vai acabar com o tempo, não. Desde que você esteja naquele orbe. Depois que você for para outro orbe, ele adquire todos os itens daquele novo orbe para onde você foi. Tá? Portanto, para ele viver com integridade, ele tem que poder exibir as qualidades que ele quer exibir. Exatamente. Mutabilidade, ele é mutável. Capacidade refletora. Odor. Vamos falar de odor, que esse eu posso dar experiência. Algumas vezes, conversando com reuniões com Chico Xavier, eu não a vi, mas eu assisti o efeito. Tá? Porque ver não dá para ver, mas assistir o efeito você assiste. Quer dizer, você está falando de odor, você vai sentir o perfume que certos médios de efeitos físicos. Olha que coisa, para. Como pessoas que fazem materialização, fica um perfume maravilhoso dentro da sala. De flores e tudo mais, não é isso? E obviamente a temperatura é subordinada ao ambiente a que você proporcionou. Isso. Tudo isso... E ainda tem a última propriedade, que é a temperatura. Então é preciso que isso aqui, essa primeira parte, se você fosse, meu querido irmão, que hoje nos ouve, curioso apenas, comprasse um livro desse, formasse uma turma para estudar e entender o que é isso, ora, para você já seria um avanço extraordinário em relação aos conhecimentos espirituais. Perfeito. Uma vantagem notável, né, para nós. Agora, eu não posso, evidentemente, desejar que isso
faça você avançar um pouco sem que você leia o livro A Gênese, Evolução dos Mundos. O Pentateuco inicial, né? Exato. Por isso que a pacificação tem que ser feita com você, para você ficar calmo, porque a gente te deu um pedaço, um caminho extraordinário, maravilhoso. Agora, vamos andar. Só isso não dá. Não dá. Tem que examinar cada um deles e todos esses princípios são subordinados à vontade de quem o detém. Exato. Mas, infelizmente, Gama, nós chegamos ao final. O nosso tempo terminou. Eu acho que não é só, velho. Infelizmente, as pessoas querem conhecer com uma certa facilidade, como se dissesse assim, não, se você descobrir o disco voador, um exemplo, descobrir o disco voador, entra o disco voador, vai até Netuno, Saturno, vai não. Não dá para a pessoa hoje um disco voador maravilhoso, manda ele ir para lá rapidamente com todos, se ele não tiver excepcionais condições, que nele ninguém tem na Terra hoje, você não vai. Tanto que ninguém foi. Especificamente. Isso vai depender de merecimento, de uma série de outras coisas mais. Até por alimentação, o seu corpo não está preparado. Exato. Então, a expressão é essa. Nós vamos voltar aí. Mas, Gama, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, pessoal, chegamos ao nosso fim, tá certo? Esperamos que vai aí o nosso grande abraço a todos vocês que nos assistem, assista a esse canal 16 Correio da Manhã, tá certo? E eu sempre termino também com uma frase, tá certo? Que diz o seguinte: mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações finais, Gama. Eu fico feliz por saber o seguinte, a frase que ele disse é tão importante, ficou para o final, sem que ele percebesse o valor do que ele diz. Conhecereis a verdade. É necessário e fundamental conhecer a verdade, agora ou depois, antes ou depois da sua morte. Agora, eu te garanto que você vai ter um arrependimento terrível de não ter se dedicado a conhecer quando aquilo foi te apresentado para te ajudar e não para te prejudicar. Tá? Então, procure estudar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É princípio da doutrina espírita. É com ela que nós vamos caminhar firme e segura a frente e para o alto, até o infinito.